Boa noite a toda a gente. Só vejo 10 pessoas e uma quarta invisível. Sim, mas temos 19, as outras estão escondidas. Muito bem. Olhe, o tema que me foi entregue é, como estão a ver, o conceito de nosfera em Teilhard de Chardin. E acrescentei um comentário filosófico. Por quê? Porque, em vez de ler o que já leram, pensei interessante, oxalá que sim, apresentar uma espécie de análise filosófica sobre o modo como trabalha o pensamento. Estou a fazer desfilar agora, escrevi com antiga ortografia, como estão a ver. O primeiro tema será abstração e conceptualização. O segundo tema, o tema de metaforização. Isso esqueci-me de fazer. O terceiro tema será como é que os conceitos propriamente filosóficos são construídos. E isso interessa para ver como surgem os conceitos principais também de Teilhard de Chardin. Depois, o quarto tema, e praticamente será o último, a noosfera e a questão de finalidade da evolução. E depois farei uma conclusão breve que não está no texto. Outra vez tenho desapareceu o texto, Antônio. Não, isso está no texto. Não, mas não o vejo eu. Então, mas o que é isto que está aqui? Bem, desapareceu do meu esquema. Mas o Michel agora meteu outra coisa. Sim, exatamente. Então, veja lá, eu não posso, eu não sei o que é que fez. Eu. É o que eu digo, daqui a bocado estamos a ver a sua conta bancária. Oxalá que eu possa engordá-la. Ora bem, aí está o texto. Cá está. Bom, não, mas vou... A noosfera, conceito de que Teilhard foi o criador, provém do grego noos, cujo genitivo de sua declinação é nous. Em grego antigo teriam pronunciado nous. A riqueza deste vocábulo grego verifica-se nas suas múltiplas significações, as quais derivam do sentido primordial que é, de nós, faculdade de pensar. Daí seguem, diz o grande dicionário, inteligência, pensamento, espírito. Embora espírito seja, como sabemos, tenha como tema original pneuma. A derivação continua do nós, nos, que ganha o sentido de pensamento como projeto, ou intenção. Enfim, um outro grupo de usos menos frequente alarga o sentido até o tornar quase idêntico à alma, psique e coração. Coração foi verificar, não vi exemplos de nous como coração. Compreendemos então que para caracterizar a eclosão do pensamento no ser humano, Teilhard tenha espontaneamente recorrido ao nous para o pôr em paralelo com o bios de biosfera. Em segundo lugar,
A componente esfera do termo nosfera recorre a um sentido evidentemente metafórico de esfera, que significa emergência de um novo mundo, desta vez especificamente humano, que, enquanto tal, inova relativamente à biosfera. Com efeito, a biosfera abrange o conjunto dos seres biologicamente vivos antes do aparecimento dos primeiros seres humanos. A noosfera caracteriza-se pelo aparecimento de seres biológicos dotados pela primeira vez na Terra de uma, pelo menos mínima, capacidade de pensar. Tenciono neste primeiro parágrafo verificar como se funciona o pensar, seguindo agora um itinerário de estilo filosófico em vista a descrever, de modo largamente sintético, a maneira como o pensamento opera concretamente no ser humano. Não se trata de percorrer uma história de tipo paleontológico, mas mais de estilo filosófico. Esta história destina-se também a compreender o que Teilhard entendia quando anunciava a emergência de noosfera na história do mundo. O que se deve dizer do pensamento é que este procede espontaneamente de uma certa operação de abstração a partir do real. No surgimento dos primeiros seres humanos, esta operação é, com certeza, ainda muito incoativa, mas sem abstração não haveria linguagem. Nota-se que, a exercer-se, o pensamento não necessita de uma consciência reflexiva de sua própria operação mental, é evidente. Em primeiro lugar, deve-se reconhecer que a operação de abstração está ligada à linguagem. É evidente que podemos pensar sem falar de viva voz, mas isso não significa que a linguagem esteja ausente do pensamento. Noutros termos, fora da linguagem, o pensamento humano não seria possível. Este é um tema discutido na psicologia e na fenomenologia. Um autor como Hans-Georg Gadamer, fundador, ou novo fundador da hermenêutica na Alemanha, mostrou no seu tratado hermenêutico Verdade e Método, Wahrheit und Methode, de 1960, que não há pensamento sem linguagem. Merleau-Ponty já tinha escrito também que a palavra é o acabamento do pensamento. La parole est l'achèvement de la pensée. Como apresentar, então, a operação mental da abstração? Abstrair consiste em forjar conceitos mediante uma passagem pelo universal. O que significa isso? Antes de progredir, é preciso lembrar que uma sensação, uma percepção ou uma intuição sensível é sempre individual e, a este título, não é totalmente comunicável. O indivíduo pode viver numa situação de empatia que o põe em contato com um outro indivíduo. Por exemplo, um bebê ou uma criança que viaja de avião, foi um caso que nos foi relatado pelo pediatra, com outro indivíduo. Por exemplo, um bebê que viaja de avião com a sua mãe pode começar a chorar simplesmente porque sente que a mãe tem medo da viagem aérea. Já no mundo animal, eu vi isso também, existe este fenômeno de empatia. Por exemplo, quando falece o dono de um cão, o animal fica perturbado com a sensação da ausência do dono. Todavia, este caso
não é momento de pensamento, mas de atitudes sensíveis que permanecem sempre individuais. É apenas com a linguagem que advém o acesso a conceitos, sem vista a conseguirem partilhar, em vista a conseguirem partilhar experiências mediante uma compreensão recíproca. Comunicar pela linguagem só é possível quando superamos as impressões sensíveis, sempre individuais, para o nível de uma certa universalidade. Por exemplo, falar de uma mesa exige a passagem pelo conceito universal de mesa, que consiste em abstrair, isto é, em retirar mentalmente, a partir de uma ou várias experiências intuitivas e individuais de objetos, uma determinada semelhança intuitiva ou funcional que, elevada ao nível da linguagem, num determinado grupo humano, se exprime como conceito, aqui o conceito de mesa. O conceito é, portanto, uma representação mental de um dado real. Enquanto mental, torna-se universal. Com efeito, o conceito de universalidade implica que a abstração despoja o objeto de muitas das suas particularidades intuitivas, em vista a tornar a sua expressão oral comunicável, porque é aplicável a todos os objetos que correspondem ao nome de semelhante representação. Assim, a linguagem permite partilhar mentalmente uma experiência sensível e individual, isso em termos universais. É isso que a abstração significa. A abstração parte sempre de uma representação sensível para forjar de mente uma representação mental, mas que abstrai de todas as particularidades. Por exemplo, toda a gente percebe o que é uma mesa, qualquer que seja o tamanho da mesa, etc. Tal é a condição de possibilidade de comunicação entre seres humanos e esta passagem pelo universal. Deste modo, cria-se um determinado termo genérico, aqui mesa, universal enquanto correspondendo ao mesmo procedimento mental de abstração nos parceiros de diálogo. Falar permite, assim, a partilha de sentidos mentalmente universalizados e, assim, comunicáveis entre os membros do grupo que falam a mesma língua. Esta simples descrição do processo de abstração está na base da linguagem, que permite a comunicação graças ao ato de dizer de modo universal uma experiência sempre singular ou individual. O mistério da linguagem humana consiste na eclosão de uma comunicação mediante o sentido universal dos termos que a linguagem formou e que são objeto de aprendizagem. Por isso, o que se chama a língua materna é sempre recebida e aprendida, nunca criada. Noutros termos, a aprendizagem da linguagem é, ao mesmo tempo, a condição de possibilidade de comunicação mediante o recurso a termos universais graças ao procedimento de abstração. Evidentemente, quem fala não precisa de saber que
para este efeito, recorre a termos universais que estão na origem do pensamento e tornam possível a comunicação. Mas a consequência incontornável do procedimento de abstração deve ser posta em relevo. No pensamento humano, é sempre com termos universais que a linguagem tenta descrever vivências individuais. Neste parágrafo, quero sublinhar a oposição entre universal e individual. Esta expressão, tentar descrever as vivências individuais, é rigorosamente pertinente, porque, tal como se reconheceu desde Aristóteles, a linguagem nunca consegue comunicar totalmente o que cada ser humano vive na sua individualidade. A alegria é um conceito universal, na medida em que se aplica, ou como se diz, se refere a milhões de maneiras individuais de a viver. Ora, as diferenças individuais de viver a alegria, o sofrimento, a dor, fazem com que seja, em geral, necessária uma longa descrição oral para fazer compreender pelos outros nos seus traços individuais. Noutros termos, os primeiros filósofos, como Aristóteles, reconheceram que é impossível transcrever mentalmente a vivência individual dos outros. E mesmo assim, esta comunicação de vivência individual nunca alcança um total êxito. É o que Aristóteles e os seus discípulos exprimiram do seguinte modo: do individual nunca é possível ter um conhecimento exaustivo, precisamente porque o conhecimento do individual se faz pela mediação de conceitos universais. A faculdade do pensamento que Teilhard evoca pela criação do conceito de noosfera implica a capacidade, pelo menos incoativa e reflexiva, de entender mentalmente o referente dos vocábulos aos quais outros seres humanos recorrem, mesmo na ausência do seu referente, okay? Do referente do vocábulo. Noutros termos, podemos falar de mesa que outros viram sem presenciar a mesa. Pela aprendizagem, a inteligência animal pode, com mais ou menos êxito, referir-se a objetos conhecidos pela aquisição do reflexo condicionado, mas nunca a sua comunicação passa pela capacidade de abstrair conceitos universais em vista à sua comunicação linguageira. Por dar um exemplo cômico, uma vez um experimentador de psicologia animal pôs num quarto um macaco, havia no quarto um pau, do outro lado uma mesa, a mesa, uma cadeira e também uma banana pendurada no teto. E então, pelo buraco da fechadura, o experimentador tentou ver o que fazia o animal. A anedota, mas não é da experiência, respondeu que o observador, pelo buraco da fechadura, via o olho do macaco do outro lado. Mas isso não é a resposta correta. Vê-se inicialmente o animal que tenta saltar para apanhar a banana e depois desliga, mas quando tem
na mesma visão ótica, a mesa, a cadeira e o pau e a banana, põe diretamente a cadeira na mesa, apanha o pau e toma o pau e apanha a banana. Isto é, a comunicação animal é sempre individual e nunca passa pela fase de abstração dos conceitos. Agora, como é que os conceitos são compreendidos? A capacidade criativa do pensamento humano é extraordinária. É legítimo exprimi-la sob o alcance do conceito de metaforização. Com efeito, a realidade é tão profunda e misteriosa que exige muitos conceitos para chegar a compreendê-la. Notemos que estamos ainda aquém da entrada no mundo da ciência propriamente dita. É preciso, antes de mais nada, reconhecer que o processo de abstração tem vários níveis de abstração. Por exemplo, para exprimir o que é uma vida mal conduzida, podemos dizer que ela segue um caminho torto. Ou diremos uma criança que fez algo de mal, mas que ação feia. Ora, a vida não é um caminho, senão do ponto de vista simbólico. Do mesmo modo, o conceito de feio pertence à categoria estética do belo e do feio, e não se aplica rigorosamente falando ao registro moral da ação. Contudo, quando o profeta Isaías chama as pessoas com esta expressão, endireitem os vossos caminhos, toda a gente percebe imediatamente a expressão. E não é necessário comentar explicitamente que não se fala de um caminho campestre e que esta expressão não deve ser entendida de modo literal. Percebe-se imediatamente que se trata de um caminho do sentido simbólico. Este sentido simbólico é sempre segundo, enxertando-se no sentido primeiro dito literal da palavra proferida. Com efeito, a característica do símbolo consiste sempre em levar o sentido além do sentido literal, o qual se tornou aberrante na medida em que serve apenas de ponto de apoio para orientar a atenção para o segundo nível de sentido, que seria inacessível sem a transformação realizada sobre o sentido literal. É evidente inadequação do sentido primordial quando digo endireitei os vossos caminhos. Então, endireitar o caminho não é ir na floresta e trabalhar como o lenhador. Portanto, o termo simbólico repousa numa evidente inadequação do sentido primordial que nos convida a compreender algo de indizível sem o recurso a esta aparente inadequação do sentido literal. A linguagem simbólica dá origem a uma criação de um sentido inovador. As palavras usadas de modo simbólico são metáforas. Noutros termos, a metáfora é um símbolo linguístico. A metáfora é, portanto, um símbolo de natureza linguística, porque o registro do símbolo
não se limita ao universo da linguagem. Noutros termos, existem muitos símbolos que não são metáforas. Existem, por exemplo, os símbolos oníricos estudados na psicologia e psicanálise. Do mesmo modo, as artes do espaço, pintura, escultura e arquitetura, exprimem-se simbolicamente pelo material utilizado, pelo desenho e pela cor. Contudo, o campo de metáfora, isto é, do simbolismo na linguagem, é extraordinariamente extenso. Existem expressões e termos metafóricos, como narrativas metafóricas, entre as quais se encontram as fábulas e os mitos. Do modo mais geral, toda linguagem poética é metafórica, uma vez que a essência da poesia consiste na criação de metáforas inovadoras que nos fazem ver e descobrir de outra maneira e de modo inovador a realidade natural, humana e também espiritual. Espiritual, por exemplo, o Pai Nosso que está no céu. Qual é o sentido desta expressão que é evidentemente uma metáfora e que normalmente ou nunca um pai está no céu. E se ele é pai, ele está na terra. Ou pode ser um pai morto que está no céu, isso sim. Mas é por isso que o pai no céu é uma expressão inadequada que leva a nossa atenção para uma paternidade que não é a paternidade humana. A expressão o pai no céu é uma expressão inadequada na medida em que nenhum pai normalmente vivo está fora da vida terrestre. É, contudo, necessário distinguir entre a metáfora morta e a metáfora viva, tal como fez Paul Ricoeur no seu grande livro de 1974, A Metáfora Viva. Ele fez uma análise quase exaustiva do modo como, em 400 páginas, do modo como funcionam e se formam as metáforas. Tomemos um exemplo. O primeiro indivíduo que, a falar da mesa, chamou aos seus 4 suportes verticais pés da mesa, criou uma metáfora, porque apenas animais ou seres humanos têm pés. Mas o uso do termo pés para designar os suportes da mesa tornou-se tão habitual que passou a integrar nos dicionários o sentido do termo pé. Portanto, o que era inicialmente uma metáfora, isto é, o termo pé aplicado a uma mesa, deixou de o ser e tornou-se, como se diz, lexicalizado, isto é, integrado nos léxicos e dicionários. É assim muitas vezes que termos do dicionário têm uma multiplicidade de sentidos mediante, por assim dizer, em cascata, de uma operação de metaforização. Com um termo assim entrou nos dicionários, a metáfora desapareceu ao tornar-se igualmente um sentido primordial, aceitável e comum. Ricoeur reserva a este caso a expressão de metáfora morta, a qual integra os sentidos possíveis do termo no dicionário. Esta distinção implica que a verdadeira metáfora é uma metáfora viva, como na poesia. Metáfora dita viva enquanto corresponde a uma inovação semântica que nos permite, de modo não racional, mas simbólico, descrever uma realidade ou inventar uma ficção.
O que foi referido sobre a universalidade dos conceitos abstratos não sofre nenhuma alteração, na medida em que o sentido criativo da metáfora ou da expressão metáfora provém da aparente incongruidade da associação de conceitos. Por exemplo, quando Rabelais escreve, no século XVI, escreve uma expressão como as ervas gordurosas do seu riso, falando de alguém, é uma metáfora que faz ver sem dizer. Isto é, faz dizer, mas de modo geral, a pouca fineza do sujeito de que se fala. Nessa altura, Oh, Michel, importa-se de repetir a frase do Rabelais que não entendeu. a frase do Rabelais, as ervas gordurosas do seu riso, é uma expressão que, do ponto de vista da abstração, não faz sentido, porque o riso não tem nada a ver com a planta ervas e ainda menos com a gordura, salvo se tem chocolate na boca. Mas toda a gente percebe imediatamente que a expressão ervas gordurosas do seu riso numa descrição significa algo como o caráter bruto do sujeito, mas exprime de maneira quase visual a partir de conceitos abstratos que rigorosamente são inadequados, porque a erva não é do mesmo registro linguístico do que o riso. Assim percebemos que a ligação entre riso, ervas e gordura é imprópria, mas é o efeito desta associação que induz um efeito de sentido que cria esta expressão como metáfora. Entre parênteses, é mais terrível escrever o que, não Rabelais, mas Valéry, o poeta francês Valéry, escreveu de sua mãe, ela tinha o olho azul que mente. É uma metáfora, mas não muito simpática. Metáfora porque, rigorosamente, o olho não tem nada a ver com a mentira. Se a criação metafórica é peço desculpa, é dos elementos principais que constitui a poesia enquanto tal, a filosofia, por sua vez, não simpatiza muito com o discurso metafórico. Conheço um professor de filosofia, já muito idoso, de uma universidade portuguesa, que disse: a filosofia e a poesia são mais ou menos a mesma coisa. Eu diria para mim, de modo nenhum, porque a poesia cria metáforas que deixa sempre numa espécie de nuvem imaginativa, ao passo que a filosofia precisa de conceitos muito transparentes pela sua explicação mediante outros conceitos. Portanto, se a criação metafórica é dos elementos principais que constitui a poesia enquanto tal, a filosofia, por sua vez, não simpatiza muito com o discurso metafórico. A racionalidade procurada pelo discurso filosófico não se reconhece nas metáforas, as quais lhe parecem inimigas da clareza racional exigida pelo raciocínio, sob pena de os juízos emitidos se enterrarem de um pântano linguístico. Todavia, tal como comprova a expressão que acaba de ser proferida, o pântano linguístico,
a metáfora está presente no discurso filosófico, mas apenas enquanto expressões que não quebram a linha de racionalidade do discurso. O que é que quero dizer aqui? É que Teilhard de Chardin é um gênio de invenção metafórica. Mas a diferença é por isso que alguns disseram que a linguagem de Teilhard de Chardin é mais poética do que filosófica ou científica. Eu direi que não. Parece-me importante sublinhar conjuntamente a necessidade de manter firme a racionalidade do discurso filosófico e necessidade de aceitar que esta racionalidade pode enriquecer-se com a introdução de expressões metafóricas, desde que tais expressões não transformem pouco a pouco o discurso racional numa história mais próxima da poesia ou do mito do que de verdade acerca da realidade que se procura desvendar. No seu último período criativo, o filósofo Martin Heidegger, filósofo que nos anos 80 era quase considerado como o ideal de filosofia em determinadas universidades portuguesas, nomeadamente em Coimbra. O filósofo Heidegger recorreu tanto à metáfora que o seu discurso foi tão poético que parecia ter rompido o fio que separa a filosofia da poesia, tornando-se quase místico e puramente individual. Isto é, Heidegger falava do ser e da existência em termos, eu diria, muito mais poéticos e místicos do que filosóficos. Será que as presentes considerações nos afastam de Teilhard de Chardin? Pelo contrário, direi, porque Teilhard domina a linguagem com uma invulgar capacidade literária. Capacidade mesmo tão extraordinária que levaram, como já disse, alguns dos seus críticos a considerarem que o seu pensamento parece mais próximo da poesia que do discurso racional. Chegaram então a afirmar que Teilhard é mais poeta que cientista ou filósofo, como se ele não soubesse fazer a distinção entre a racionalidade do pensamento filosófico, a beleza da literatura e o rigor da análise científica. Se fosse verdade, os seus escritos teriam tido saltos indevidos a partir das suas metáforas, o que, em nosso entender, não é o caso, porque a sua criatividade metafórica está sempre ao serviço de uma exposição de tipo racional. E agora, a partir dos conceitos e de uma breve descrição do funcionamento das metáforas, que dão origem a conceitos, eu diria, que provêm eles próprios de metáfora, falta falar da relação entre metáfora, o trabalho de metáfora, e a construção do conceito filosófico ou de todas as ciências, mesmo das ciências empíricas. Este parágrafo tem dois objetivos. Por um lado, indicar o que foi o ambiente cultural do jovem Teilhard, estudante de filosofia. O nosso autor, Teilhard, foi formado, como todos os eclesiásticos dessa época, no clima da filosofia neoscolástica que se origina no pensamento de São Tomás de Aquino, no século XIII, 1224-1274. A pedido do Papa Leão XIII,
todas as universidades católicas foram convidadas a participar no ensino de tomismo autêntico mais genuíno. Foi época de grandes figuras como o dominicano Antonin Gilbert Sertilange e os contemporâneos de Théard, Jacques Maritain e Étienne Gilson. As considerações que se seguem mostram o meio filosófico no qual o jovem Théard cresceu. A filosofia retomava o caminho do próprio Tomás de Aquino, a filosofia neoscolástica, e fazia-o ao mergulhar em primeiro lugar na metafísica de Aristóteles para integrar as suas categorias num sistema mais vasto, integrando o tema de participação de Platão, assim como a conceptualização de Aristóteles. Sobre isso não vamos comentar muito. Tomás de Aquino foi genial no seu tempo. Evoquemos apenas 3 pares conceituais, eu devia dizer os três pares conceituais à volta dos quais gravita toda a teoria de Tomás de Aquino que Théard teve que estudar. Na verdade, não tive o tempo nesta apresentação, poderei completá-la para fazer, senão, a análise de 2 binômios conceituais. Em primeiro lugar, o binômio forma e matéria. Estes 2 conceitos, que percebemos aparentemente imediatamente, permitem compreender a estrutura finita das realidades do nosso mundo. O nosso conhecimento humano aborda as realidades a partir daquilo que são no seu aparecer. É a forma. É com efeito, pelo processo de abstração que conseguimos apreender a essência de uma coisa qualquer. Uma mesa, uma pessoa, uma lanterna, etc. A nossa mente abstrai das realidades a sua forma, mas tenhamos cuidado. A forma aqui não é a forma sensível e concreta do objeto a conhecer, mas uma maneira dos objetos se tornarem conhecidos. A forma é o conceito de forma que corresponde ao objeto real enquanto desprovido da sua materialidade e integrado na mente humana. É isso que é preciso perceber. O conceito filosófico de forma implica, evidentemente, que cada objeto tenha uma forma sensível, mas enquanto filosófico, o conceito faz abstração de todos os elementos secundários que o objeto apresenta, faz abstração de cor da mesa, etc., para dizer o que é a realidade. Então, o conceito de forma corresponde ao objeto real enquanto desprovido de sua materialidade integrado na mente humana. Notamos assim que todo cuidado que a forma não é, notemos assim com todo o cuidado que a forma não é a forma concreta, visível e tangível do real, mas a sua essência, isto é, o que faz com que ele seja o que ele é. De modo semelhante, a matéria não é a matéria concreta do objeto. Não é, por exemplo, a madeira, o plástico ou o aço, mas ela é o princípio da individuação. A forma é aquilo que diferencia, por exemplo, um cão de um outro animal, ao passo que a matéria não tem aqui nada de material, mas ela é o princípio filosófico que faz com que haja mais do que um cão
numa determinada raça canina. Portanto, a matéria é o princípio não material de individuação. De onde vieram de onde vieram os princípios ontológicos de forma e de matéria, com os quais Aristóteles analisava o mundo real? Eles provêm do conceito banal de forma de um objeto, de forma sensível, mas que entrou num processo de metaforização em virtude do qual a forma já não é a forma concreta dos objetos, mas uma maneira de diferenciar o que os objetos são na sua diferença cognoscível e ontológica. Noutros termos, o conceito de forma entrou com forma sensível, mas entrou num dinamismo de metaforização segunda que lhe faz dizer outra coisa que o conceito empírico de forma. Do mesmo modo, o conceito ontológico de matéria entrou num processo de metaforização que já não retém do objeto a matéria concreta de que é formado, mas tornou-se o princípio que mostra a sua finitude na medida em que não é único da sua espécie e não foi criador de si próprio. Estão a ver? A dificuldade é que forma e matéria parecem relativos a coisas sensíveis e o são, mas explicam de outro modo que análise visual. Do mesmo modo, o binómio central de Tomás de Aquino, aquilo pelo qual mais se diferencia de Aristóteles, é o do ato e da potência. Mais uma vez, tenhamos cuidado. O ato para Tomás de Aquino não se refere aqui a um ato enquanto produto do agir. Ele é ontologicamente o ato de ser, ou o ser em ato. O ser em ato é o ser que existe realmente, o que faz com que o real exista realmente e não seja apenas produto da imaginação ou da minha invenção mental. Um ser em ato é, portanto, uma realidade que existe efetivamente enquanto tal. Opõe-se, enquanto tal, ao ser em potência, isto é, a um ser apenas possível, mas não real. Por exemplo, podemos pintar um unicórnio, as crianças gostam muito, enquanto pintura, o unicórnio é real, é uma boa. Enquanto pintura, ele é real na medida em que é uma boa ou uma má pintura. Enquanto unicórnio, ele é unicamente uma possibilidade, um ser em potência que nunca poderá tornar-se um ser em ato. De novo, assistimos na filosofia à formação de conceitos, por assim dizer, duplamente abstratos. Com efeito, a noção de ato provém da abstração a partir da experiência sensível de realizar atos concretos, voluntários ou não. Mas o ato enquanto conceito filosófico em Tomás de Aquino provém de uma nova abstração a partir do conceito de ato como experiência de agir. Deste modo, o termo ato entrou num dinamismo de metaforização pelo qual chegou a exprimir o princípio de realidade efetiva, não apenas realidade material, mas realidade de todas as realidades visíveis e invisíveis. Um ser que existe apenas em ato seria um ser
absolutamente necessário, escapando ao facto de ter começado e sem possibilidade de desaparecer. Ele seria único. Pelo contrário, todos os outros seres que existem são seres em potência e em ato. Significa que a sua possibilidade os precedeu e que não se fizeram a si próprios. Os seres que estiveram, desculpem, em potência antes de ser seres em ato, são seres finitos, na medida em que provieram de uma possibilidade de ser, mas possibilidade que não se transformou por eles próprios em existência real, como ver em ato, como ser em ato. Em termos concretos, diremos que ninguém entre os seres humanos se deu a si próprio a sua existência. Percebemos todos a nossa existência recebemos todos a nossa existência sem a ter nem desejado, nem querido. Percebe-se assim que, para Tomás de Aquino, só Deus pode ser o ser existindo apenas em ato. Ele é criador de si próprio, nem sequer se pode dizer que foi criado, mas que ele existe por si próprio. Nos termos de São Tomás, ele é o único ser que existe como acto puro. Todos os outros seres existem primordialmente em potência antes de existirem em ato, o que significa que eram possíveis enquanto seres em potência antes de terem passado a existir, mas que precisaram da intervenção de um criador humano para criar utensílios, por exemplo, para existir. Duas conclusões surgem desta análise brevíssima. Todos os conceitos filosóficos principais foram o resultado de uma metaforização de uma experiência sensível e discernível. Por exemplo, para não repetir Tomás de Aquino, em Kant, o conceito de transcendental caracteriza-se como algo que existe a priori, antes de toda a experiência possível. Deste modo, este conceito filosófico de transcendental partiu da experiência concreta de algo que transcende, no sentido de superar outra coisa. Contudo, para se tornar conceito filosófico, o transcendental de Kant teve de passar pelo movimento de metaforização que o transformou num conceito filosófico unívoco que se torna como o eixo da inteligibilidade de todo o ser humano. Deste modo, vê-se que todas as filosofias constroem um discurso que privilegiam determinados conceitos fundamentais que, na busca da verdade, ocupam o cume do edifício racional de sua interpretação. Levanta-se a questão que não será aqui objeto de análise. Por que há tantas filosofias diferentes? Filosofias que até se contradizem. Em vez de responder, iremos apenas apresentar uma analogia. Uma paisagem muito larga pode ser vista por múltiplos observadores que se encontram ao mesmo tempo, eventualmente, em posições diferentes, um no norte, outro no sul, e cada um dos outros ocupando eventualmente um dos 360 graus à volta da paisagem. Tudo se passa como se a existência humana fosse esta paisagem, vista pelos observadores filósofos, procurando descrever a totalidade da paisagem na sua própria perspectiva. Mas não há dúvida que cada um descreve eventualmente a totalidade da paisagem
a partir de sua perspectiva e que a própria verdade de descrição varia em função do olhar e de conceptualização de cada dos observadores. Se agora a paisagem é a existência humana, sendo os filósofos os seus observadores, percebe-se que a verdade se apresenta filosoficamente em múltiplas filosofias cujos conceitos fundamentais diferem ou podem diferir. A segunda conclusão regressa à terra de Chardin. A noosfera, tal como a biosfera, tornou-se dos conceitos centrais da sua visão do mundo, de sua Weltanschauung. Estou a ver as horas. Graças a tais conceitos, podemos pensar a teoria da evolução desde a existência das primeiras realidades do nosso planeta. E quando Teilhard introduz a expressão ponto ômega como conceito axial para a interpretação do futuro da evolução, percebemos também que este ponto ômega é, por assim dizer, o superconceito da sua teoria de evolução humana. Ora, a análise descritiva da dimensão evolutiva do nosso mundo é exatamente aquilo que Thomas d'Aquino, filho de sua época, não podia ter feito. A expressão conceitual, o ponto ômega, parte de uma metaforização de dois termos, ponto e ômega. Com efeito, o ponto já não tem nada a ver com um ponto situado sobre uma linha, assim como o ômega, última letra do alfabeto grego, já não intervém neste sentido originário. Mas graças à metaforização destes dois conceitos, Teilhard conseguiu fazer do ponto ômega um superconceito, desta vez unívoco, cuja interpretação transmite o eixo fundamental de sua visão do mundo. Na filosofia, as grandes categorias que permitem compreender o real em toda a sua extensão provieram de elementos conceptuais da linguagem corrente, mas elementos que passaram pelo movimento de metaforização até ganharem o estatuto de super ou de super-conceitos. A este nível, perderam a sua relação com a metáfora e ganharam uma nova universidade filosófica. Em Teilhard, a evolução, a biosfera, a noosfera, o Cristo ponto ômega são alguns dos mais importantes conceitos à volta dos quais se tecem todos os fios de sua tão estimulante visão do mundo, conjuntamente científica, filosófica e espiritual. Agora passemos para o último ponto. É tempo. A noosfera e a questão da finalidade da evolução. Esta questão é tão complexa como importante, mas a primeira clarificação a fazer reside no referente e no sítio apropriado para estudar a finalidade. A finalidade é uma questão científica ou filosófica, ou interessa os dois lados científicos. Desculpem, a finalidade é uma questão científica ou filosófica, ou interessa os dois lados, ciência empírica e a filosofia, assim como a teologia. O conceito de ortogenese, que esteve também no centro das nossas duas sessões precedentes, já tratou parcialmente do problema, a partir das modalidades do sentido de união criadora. Por isso mesmo, tenciono retomar a questão do ponto de vista da reflexão filosófica. No seu parágrafo, retoma do debate sobre a ortogênese, rebondissement do débat sur l'ortogénèse, Donadieu tinha levantado a questão
de discussão do papel do acaso e da necessidade, fazendo eco ao livro Le hasard et la nécessité, de Jacques Monod, assim como a outras obras sobre esta questão. Da minha perspectiva, perguntaria qual é o quadro intelectual no qual convém colocar a questão da finalidade intrínseca da noosfera. Acerca desta questão, pode-se propor uma alternativa sob forma de interrogação. A finalidade é uma questão filosófica? Já perdi. Mas eu, Não, científica. Acerca desta questão, pode-se propor uma alternativa sob forma de interrogação. Então, a finalidade tem o seu referente de natureza material ou é uma questão que se refere filosoficamente ao seu plano na esfera do seu agir? Citemos o livro de Donadieu, página 95 da tradução do nosso amigo Antônio Paixão, aqui presente. Obrigado. Segundo o ensaísta, estou a citar, segundo o ensaísta Joël de Rosnay, a noosfera, diz Joël de Rosnay, é a rede planetária dos cérebros dos homens interconectados pelas comunicações e constituindo uma espécie de consciência coletiva. Ao abandonar-se, no sentido de ao entregar-se a esta audaciosa extrapolação do futuro da humanidade, Teilhard revelou-se o grande precursor do que mais tarde se chama prospectiva. Um dos fundadores deste passo, o francês Gaston Berger, reconhecerá, aliás, a sua dívida para com Teilhard numa obra publicada 10 anos após a morte deste, em que lhe consagra todo um capítulo. Fim de citação. Permitam-me dizer que fiquei surpreendido desta ligação entre Gaston Berger e Teilhard, porque no meu primeiro ano de estudante em filosofia, há muito tempo, assisti ao doutoramento honoris causa da Universidade de Louvain, dado a Gaston Berger. Outra observação, imaginem que se conhecem Maurice Béjart, o grande coreógrafo, ele é o filho de Gaston Berger. Gaston Berger é o pai do coreógrafo Maurice Béjart. Béjart, que foi conhecido em toda a Europa e que ao qual tive também a possibilidade de dar boleia para uma conferência que tinha organizado. Esta abordagem de noosfera, a partir da extrapolação do futuro da humanidade, parece escapar ao dilema que tinha posto. De que espécie de finalidade estamos a falar? De finalidade na natureza ou de finalidade inerente ao agir humano, tanto individual como coletivo? Em meu entender, o conceito de finalidade tem que ver, pelo menos primordialmente, com o devir humano. Com efeito, não há finalidade senão para uma consciência que age livremente. A finalidade de um projeto humano implica que se tenha consciência do fim escolhido e projetado, assim como de programação dos meios para o alcançar. Quando não há consciência em jogo para pensar e querer este fim, qual será o sentido da finalidade? Qual será o agente responsável por esta finalidade? Qual é então a finalidade da evolução de um processo que marca um progresso da biosfera? Por isso, em meu entender, a finalidade da evolução natural não pode provir senão de uma análise científica e retrospectiva desta evolução, precisamente porque não fomos nós que introduzimos a finalidade
inerente ao processo de evolução de natureza paleontológica. Quem é que introduziu a finalidade quando se afirma que a evolução dos australopitecos tinha como fim o aparecimento da raça humana? Podemos constatar retrospectivamente a presença do fim como um facto que constituiu uma condição fundamental, uma condição sine qua non do aparecimento do ser humano. Será que era a própria natureza que escolheu o ser progressivo, o ser progresso? O seu? O seu progresso, sim, desculpa. Parece-me que é. Sim, mas pode ser as duas coisas, na verdade. Ficou Mas, na mesma. sim, Ficou na mesma, mas não fala. a natureza não escolheu o facto de ser um progresso. A escolha a natureza não escolheu o seu progresso. Mas para quem? Para que tipo de consciência é possível pensar que esta evolução do australopiteco tinha uma finalidade intrínseca, ou melhor dito, estava destinada a desembocar no aparecimento do ser humano? Será que faz mesmo sentido falar da presença de uma finalidade inerente à evolução da natureza? Aqui estou a aproximar-me do fim. Vou passar isto, porque passo para... graças a Kant, que falou de uma quase finalidade da natureza, ele quis dizer que tudo se passa como se a finalidade tivesse escolhido o seu próprio destino, como se a finalidade deveria ter estado presente para uma consciência de si capaz de ter inscrito esta finalidade na natureza. Mas a natureza, rigorosamente falando, não tem uma finalidade, mas diz Kant, é como se o famoso als ob, tirar o S. Sim. Exato. O famoso als Como ob, se... como se a natureza tivesse uma finalidade, mas uma finalidade de que nós não somos os autores, mas simplesmente os observadores. Desta maneira, somos nós que, ao analisarmos a evolução da natureza, compreendemos como se ela obedece a uma finalidade. Somos nós que descobrimos nela uma finalidade de que não fomos os agentes ou criadores responsáveis. Este juízo de finalidade é nosso e devemos ter consciência que somos nós que interpretamos desta maneira a evolução da natureza. Em meu entender, esta resposta de Kant é pertinente porque respeita o que a filosofia reconhece. O juízo de finalidade pressupõe sempre uma consciência agente que inscreve no real um projeto pelo qual assume a responsabilidade. Mas se nos colocássemos agora do ponto de vista da teologia da criação, seria possível reinterpretar de outro modo a finalidade da evolução. É o que Thiers faz várias vezes. A filosofia de Kant não permite esta reinterpretação porque, para ele, a existência de Deus não pode ser o resultado acessível através do estudo da razão pura, mas compreende-se apenas como postulado da razão pura prática. Noutros termos, diremos que, para Kant, a existência de Deus é um postulado sem o qual o agir moral seria racionalmente incompreensível. Contudo, se nos colocarmos no plano de uma teologia da criação, a perspectiva é diferente.
Sabemos que a teologia é, na sua constituição, discurso que pressupõe a fé. A este respeito, houve dos anos 60 do século passado uma polêmica intelectual na Universidade Católica de Louvain, a minha universidade de origem, polêmica entre duas teses sobre a questão seguinte: será que para redigir discurso teológico cristão é preciso pessoalmente cristão? É preciso ser pessoalmente cristão? Na opinião de Etienne Gilson, grande estudioso de filosofia medieval, a resposta afirmativa impunha-se. Sim, o teólogo deve ser cristão para compreender adequadamente o sentido da fé cristã. Sem a vivência pessoal, o discurso teológico não teria sentido. Por outro lado, a escola de Louvain defendia uma posição contrária. Não é preciso ser pessoalmente cristão para compreender o sentido que tem para o cristão a teologia da fé. O discurso teológico de qualquer fé religiosa tem valor pela sua consistência intrínseca, enquanto baseada nos princípios fundadores de respectiva fé. Por exemplo, é possível ser cristão, foi o caso de grande professor de Louvain, que era o mais conhecedor mundial do budismo indiano. Por exemplo, é possível que intelectual não cristão seja capaz, na base do conhecimento da estrutura da fé cristã, analisar corretamente e criticamente a coerência do discurso teológico numa fé que ele não partilha. Tal era a tese defendida pelo professor medievista de Louvain. Depois desta digressão, voltemos ao discurso teológico sobre a criação. É totalmente aceitável que aquilo que na esteira de Kant compreendemos filosoficamente como uma quase finalidade, seja reinterpretado como uma autêntica finalidade efetiva presente na evolução terrestre. Com efeito, é possível pensar que no ato criador a inteligência divina tenha orientado as escolhas da evolução de modo tal que a seta desta evolução tenha levado ao aparecimento do ser humano. Neste sentido, a finalidade da evolução existe realmente para o crente. Esta realidade é posta pelo crente como efetiva e tendo o seu efeito não apenas em proveito dele, crente. Com efeito, ela atinge, segundo a fé, todos os seres humanos e não apenas os cristãos. É a afirmação teológica que aceita a finalidade do mundo exige a fé. Contudo, a sua apresentação teológica deve também obedecer aos critérios racionais, sob pena de cair na fantasia. No campo do conceito de finalidade, estes critérios provêm da interpretação filosófica, segundo a qual não há finalidade sem a existência de uma inteligência capaz de realizar um projeto e de estabelecer os seus meios de realização. A conclusão de 10 linhas não está escrita. Vou dizer que a conclusão nos faz repensar a expressão magnífica de Teilhard de Chardin na expressão o ato criativo, que foi tema da análise há 2 ou 4 semanas. Teilhard de Chardin tem totalmente razão de falar e de descrever a união criativa, porque esta união criativa não refere explicitamente a condição intrínseca de finalidade na natureza humana. Mas ele tem razão em falar de união criativa tripla e, em meu entender,
a genialidade de TEAR é de corrigir, às vezes, conceitos não totalmente inadequados na ciência ou na filosofia, a partir de uma intuição extraordinária. Agradeço a vossa longa paciência. E nós agradecemos a sua longa, excelente exposição. Foi uma lição consoladora para os nossos espíritos, em que tivemos a oportunidade de arejar muitas ideias, e agora tem que assentar. Possivelmente o Michel vai nos mandar o texto. Sim, eu posso mandar amanhã. Então mande para... Eu divulgarei o texto para as pessoas poderem revisitá-lo e servirem-se dele para arrumarem as suas ideias e prepararem daqui a 15 dias a sessão em que poderemos, espero, ter a oportunidade de dialogar com o Michel sobre estas coisas. O Michel vai estar cá 2 a 15 dias, não vai? Sim, no dia. Já não me lembro da data, mas não tenho nada. Mas já dizer, é no dia 8, dia 8 de março. Sim, sim. Muito bem, olha, agradeço em nome de todos os participantes e da nossa associação, porque o Michel não é parte pequena. Muito obrigado. Agradeço muito o seu trabalho extraordinário, permite-me dizê-lo. Aliás, só era de esperar que viesse uma boa lição de filosofia da parte de um grande professor de filosofia, não há dúvida nenhuma. Oh, António, muito obrigado, mas vou confessar uma coisa. Sim. Antigamente fazia improvisações, conferências improvisadas que não saía sempre mal. Eu tenho medo de fazer a exposição improvisada. É por isso que prefiro ter eu próprio o rigor de escrever tudo antes. Mas isso só é positivo, porque primeiro conseguimos acompanhar lendo. Alô? Segundo, fica-nos um registro escrito. Não, eles estão a falar ainda. Quem será que está a falar ainda? Estão nas despedidas. Mas quem é que está a despedir-se já? É. Estão nas despedidas, é. Quem é que fala? Bom, já se despediu. Portanto, acho que isso é muito vantajoso termos. E depois a sua leitura não necessitava de estarmos a ler o texto, porque a sua expressão foi muito clara, mas com o texto pudemos acompanhar melhor. Então ficamos à espera de que me envie o texto para eu divulgar. Mais uma vez, muito obrigado, e vou encerrar a sessão, desejando a todos uma boa noite e até dia 8 de março, quando faremos então a discussão prática desta lição. Tá bom? Boa noite a todos. Boa noite e muito obrigado pela vossa paciência. Bom início de Quaresma. Boa noite. Obrigado, igualmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite desde Espanha. Adeus. Adeus. Adeus, Juan. Que bom ver-te. Feliz de veros a todos. Muito obrigado a Michel por incluir el texto. Para nós que não falamos muito bem português, é uma ajuda muito interessante e muito clara. Muito obrigado. Nada. De nossa parte, fazemos o possível. Então, vou encerrar a sessão. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Obrigada.